Torcedor pernambucano, público em geral que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, nesta sexta-feira e como de costume, as seleções que participarão desta Copa do Mundo 2022 e hoje os destaques vão para a seleção da Holanda. Seleção da Holanda que não participou da última edição do Mundial, mas está de volta à edição do Catar nesta temporada. E a partir de agora, a gente, claro, convidando o torcedor que nos acompanha aqui no canal do YouTube do Anderson Batista, se inscreve, dá o like nos nossos vídeos, importante a sua participação através dos comentários e, claro, compartilha bastante esse conteúdo nas suas redes sociais. A Holanda, aí na Copa do Mundo, a Holanda que, acredito eu, que entre as seleções que já disputaram o Mundial, ela tem um maior coeficiente de fases finais em toda a história, Lógico, com exceção do Brasil, o Brasil sempre também chegando nas fases decisivas da Copa, mas levando em consideração as seleções europeias, a Holanda, quando participou do Mundial, sempre esteve nas cabeças. Foi assim em 2014, com um terceiro lugar, foi assim em 2010, com o vice-campeonato, mas sempre batendo na trave. Uma seleção que precisa dar essa conquista do primeiro título de Copa do Mundo. Já bateu na trave demais, já esteve em fases finais por demais. E nada melhor até do que uma conquista de Copa do Mundo, com uma Holanda que volta, tendo aí bons jogadores em seu plantel, mas volta a uma disputa de Mundial tentando apagar a má impressão deixada na última edição da Euro, quando fez aí uma grande primeira fase e acabou caindo nas oitavas de final para a República Tcheca. Então é uma Holanda que chega para sua 11ª participação em mundiais. Como dito, não esteve na Rússia em 2018. Fez uma grande eliminatória para a Copa do Mundo, se classificou aí no grupo G com sobras, 23 pontos, um ataque com 33 gols marcados, 7 vitórias, 2 empates, apenas uma derrota. E já falando sobre esse coeficiente, a gente destacar essas 10 Copas até então disputadas pela seleção da Holanda, que já participou e esbarrou em 3 oitavas de final. A Holanda já disputou 2 quartas de final em sua história, esbarrou num terceiro lugar, como falávamos de 2014, uma quarta colocação e 3 vice-campeonatos, 1974, 1978 e 2010. Chega ao Catar com um grupo complicado, A Holanda que tem aí uma chave bem complicada, e variada até, com seleções de continentes diferentes. Está no grupo A, com o grupo tendo Catar, a seleção do Equador e a seleção senegalesa. A Holanda fará o primeiro jogo da Copa do Mundo na segunda-feira, dia 21 de novembro, às 7 da manhã, contra a seleção de Senegal, no estádio Alto Mama, o estádio no Catar. A Holanda que é treinada pelo experiente técnico de 70 anos, Louis van Gaal. Louis van Gaal tem uma história vasta no futebol, um treinador que está na sua 3ª passagem pela Laranja Mecânica. Pela primeira vez ele treinou a seleção entre 2000 e 2002. A segunda passagem foi entre agosto de 2012 e julho de 2014. Desta vez ele comanda a seleção da Holanda desde julho do ano passado. A Holanda, para mim, tenta, nesta Copa do Mundo, a afirmação. Uma volta com valores importantes, jogadores que, embora tenham holofotes a nível mundial, não disputaram a edição da última Copa pela não classificação da seleção laranja. E em 2022, jogadores emergentes, jogadores que estão fazendo aí boas temporadas em suas equipes, tentando levar essa Holanda o mais longe possível e, quem sabe, até ao título da Copa do Mundo, que é o grande anseio de várias gerações que já passaram pela Holanda e que não conquistaram esse troféu. E a gente começa com os destaques. Agora, a partir de agora com a Holanda, trazendo aqui alguns dos jogadores que podem serem os principais nomes
desta Holanda nessa Copa do Mundo do Catar em 2022, claro, ele chegando com as devidas condições. A começar com o zagueiro Virgil van Dijk. Van Dijk é um fato curioso, né? Porque vem para sua primeira Copa do Mundo. Van Dijk não disputou a Copa passada porque a Holanda não se classificou. E quando a Holanda esteve na Copa em 2014, ele tinha apenas 22 anos e não tinha essa projeção toda, né, em sua carreira. Hoje é um zagueiro do Liverpool, há 5 temporadas que defende a equipe inglesa. Nesta temporada atual, 51 jogos, 3 gols e 2 assistências. É o capitão da seleção em algumas das ocasiões. É um dos principais nomes dessa seleção de Louis van Gaal, sem dúvida alguma, a presença de Virgil van Dijk, zagueiro da equipe do Liverpool. Um outro nome defensivo, mas que é uma arma ofensiva para a seleção holandesa, é Denzel Dumfries. Dumfries tem 26 anos, é um lateral barra ponta, né, que atua com a camisa da Inter de Milão, jogador que já vestiu a camisa do PSV Eindhoven, do Heerenveen, né, do Spartak Rotterdam, e na Itália nesta temporada, sua primeira temporada com a camisa da Inter de Milão, 45 jogos, 5 gols e 6 assistências. É uma arma porque a gente vai explicar daqui a pouquinho como se comporta em campo a Holanda. E ele, pelo lado direito, tem um papel fundamental, né? Um jogador que chega com muita qualidade à frente e tem aí muito a mostrar e pode ser aí um dos bons nomes dessa seleção holandesa, assim como foi na Eurocopa, na última edição da Euro. Um outro nome que aparece como destaque na seleção holandesa, Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, de 25 anos, meia do Barcelona, há 3 temporadas na equipe culé. Nesta temporada atual, 47 jogos com 4 gols e 5 assistências. Foi o destaque do Ajax, né? Naquela temporada onde o Ajax foi semifinalista da Liga dos Campeões. E na Holanda é um dos principais nomes, né, dessa nova geração, podemos dizer assim, da seleção holandesa, que pode, quem sabe, defender a seleção nesta Copa e também, quem sabe, no próximo ciclo para o Mundial. Um outro nome que aparece como destaque, Memphis Depay, atacante. Memphis Depay tem 28 anos, jogador também do Barcelona e que nesta temporada fez 38 jogos com 15 gols e com 2 assistências. Foram 5 intensas temporadas deste atleta na equipe do Lyon, da França, antes de chegar à La Liga. Já atuou inclusive também com a camisa do Manchester United e também com a camisa do PSV Eindhoven. Para mim é um dos principais, se não o principal nome do ataque da seleção holandesa para a Copa do Mundo. E um outro nome que aparece também é o de Wijnaldum. Wijnaldum, ex-jogador do Liverpool, 31 anos de idade, hoje atuando com a camisa do Paris Saint-Germain. É uma das lideranças, é uma voz ativa dentro desse elenco da seleção holandesa. Como dito, foram 5 intensas temporadas com a camisa dos Reds na Inglaterra. E esteve na Copa, né, de 2014. Esteve ali naquele time terceiro colocado na seleção da Holanda, né, na Copa do Brasil. E no futebol local, ele já vestiu aí as camisas de PSV Eindhoven e também da equipe do Feyenoord. E agora a gente traz as formações da Holanda. E nem digo a formação, eu digo as formações. Porque a Holanda tem comportamentos diferentes. E a gente já coloca na tela uma Holanda num 4-3-3, porque em algumas partidas a Holanda ela se comporta da seguinte maneira, né? Trazendo aí em alguns momentos o Silesen como o goleiro titular. Aí tem o Dumfries pela direita, com De Vrij, Van Dijk e Blind, um sistema defensivo de dar inveja a muitas seleções da Europa. Wijnaldum, De Jong e a dúvida se o Klaassen ou se o De Roon, bom jogador, De Roon da Atalanta. E lá na frente, o Malen, jogador do Borussia Dortmund, ou o Berghuis, que faz o ataque com o Bergwijn, ou até mesmo com o Memphis Depay complementando essa equipe. Mas se o jogo for mais complicado, e se a Holanda quiser uma outra variação tática, o que é que pode acontecer? A Holanda já se posiciona de uma forma diferente. É uma Holanda que aparece com 3 defensores, e com o Bijlow, né, sendo a dúvida no gol, o bom goleiro da equipe do Feyenoord, né, aparecendo como uma das opções, De Vrij, Van Dijk e Ake, ou até mesmo o Blind, fazendo essa função de zagueiro.
Aparece a opção também do Van Aanholt no lado esquerdo, com o Dumfries mantido no lado direito. O Blind também pode fazer essa função do Van Aanholt. De Jong e o Wijnaldum. E lá no ataque não muda muita coisa. O Malen, o Bergwijn e também o Memphis Depay. Então um pouco da seleção holandesa de futebol que, mais uma vez, chega com essa credencial de quem sabe atrapalhar os planos de muitas seleções que almejam o título da Copa do Mundo. Comenta à vontade, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!